Beleza? Pessoal, nós vamos estudar, então, hoje nós vamos estudar a simétrica. Puxa, professor, mas o que é a simétrica? Pode ser tanta coisa. Ó, o que seria a simétrica? D4, D5, C4, C5. Quando a gente digita simétrica lá, Wikipédia, aparece isso aí, mas não é isso que nós vamos estudar de simétrica, não. É que simétrica é uma variante que você usa contra o C4 e contra o cavalo F3. Como é uma defesa, a gente acaba chamando de defesa simétrica, sistema simétrico, tá? Então, ó, C4, C5. Isso vai ser a simétrica. C4, C5, ou você pode... Porque é um sistema, né? Você pode chegar ali de várias formas. E o cavalo F3 é a mesma coisa. Mas por que não dá para fazer com D4, por exemplo, senhor? É que D4, quando você jogar aqui, muda as estruturas. O cara pode fazer D5, tá? Então, é um sistema, né, diferente ali daquilo que a gente está habituado, dentro de uma Índia do Rei, dentro de uma Benoni. Então, vai ter uma característica própria. Nós vamos chamar isso, então, de defesa simétrica. Beleza? Professor, eu estudei na semana passada, aqui no Clube Xadrez Online, eu estudei o sistema Botvinnik. Pois é, o sistema Botvinnik é exatamente a nossa defesa simétrica, só que do ponto de vista de pretas, né? E o Botvinnik, a especialidade dele foi exatamente dentro de uma inglesa com esse sistema. Bom, então vamos lá. O que seria isso? Eu vou mostrar para vocês o posicionamento. Ó, então, veja que nós vamos ter um chifrinho aqui, ó. Vamos botar um peãozinho lá em E5, vamos botar um peãozinho em C5 e vamos fazer uma convergência, como se fosse um chifrinho aqui para segurar D4. Então, o branco vai ter muita dificuldade de segurar D4. Hoje, eu vou estudar com vocês posições onde o branco vai fazer G3 e bispo G2. G3 e bispo G2, então. Mas dá para jogar outras coisas? Dá. Por exemplo, dentro de um C4, você pode fazer E3 e tentar jogar D4. Estourar a posição aqui. E essa configuração a gente não vai fazer direto também, né? Nós vamos preparar ela, tá? Então, vou colocar só os peões. Esta é a posição ideal, ó, que nós vamos fazer de uma simétrica. Nossa, professor, mas está certo isso? Buraco aqui, ó, quem estudou estratégia comigo já deve estar aí desesperado. Quantos cursos de estratégia nós já fizemos? Quantas análises nós já fizemos aqui? Olha, meninos, não deixa a casa fraca, então tem casa fraca B5. Não deixa a casa fraca, tem casa fraca D5. Mas, o que acontece? Você vai ter peças que vão ficar de olho nessas casas. E mesmo que entre, né? Por exemplo, B5. B5 não vai ter tanto problema. D5 a gente vai ficar mais de olho neste quadro. Então, onde eu vou colocar agora os meus cavalos? Ó, um cavalo vai em C6, outro cavalo vai em E7. O bispo vai ser colocado em G7. O outro bispo em E6. Pronto, ó. Nós temos esta configuração aqui de peões e o encaixe das peças é exatamente esse. Ó. E agora, é roque pequeno ou grande? Tem que ser pequeno. E onde nós vamos colocar a dama? Passinho para frente. E onde que nós vamos colocar agora as outras peças? Torre B8, porque vai sair da diagonal lá, ó, vai ter um G3, bispo G2. Hoje nós vamos estudar contra esse fianqueto. Amanhã a gente já vê com E3, D4. Então, as partidas que eu trouxe hoje vai ser o branco fazendo o fianqueto. E esta torre? Cara, esta torre vai ficar aqui. Na maioria das vezes nós vamos fazer F5. Então, isso aí já é estratégia lá para o meio jogo.
Mas é muito comum você ver esse peãozinho sendo jogado F5, tá? Eu não coloquei ele diretamente em F5, porque tem posição que ele não vai para F5. Tá? Então, não é exatamente coisa ligada à abertura em si. É algo ligado mais à transição da abertura para o meio jogo. Então, existe uma perspectiva de se fazer F5, de fazer F4 e já fazer um ataque direto ali, tá? Então, é esse posicionamento. Então, vou fazer lá devagarinho para a gente entender o que cada peça dessa está querendo fazer aí com essas estruturas. Então, vamos lá. Até aqui tá fácil, pessoal? Tá tranquilo? Tá muito fácil porque a gente já fez isso de branca semana passada, né? Semana passada nós fizemos de brancas. Então, ó, chifrinho, C5, que vigia D4, E5, que vigia D4, e você tem um peão sustentador aqui, ó. Beleza? Aí, a gente tem aqui B6 e A5. Cara, mas para que esse B6 é assim? Que é que o branco tenta explodir, estourar a posição aqui. Por isso que vocês vão ver esses dois lances aqui. O peão de B6 dá a sustentação e tira de alguma ação que a gente vai ter aqui do adversário na diagonal. A gente completa aqui como se fosse uma Índia do rei, né, para fazer o fianqueto. E agora vamos lá. Cavalo em E7 não vai atrapalhar a ação do bispo. Cavalo em C6, vai mirar sempre a casinha D4. E o bispo em E6 vai querer fazer D5 e dama D7 para jogar bispo H3 e trocar. É bastante comum a gente ter essa troca do bispo H3 trocando ali em G2. E as peças maiores a gente completa, né, com a torre F8, já com o roque, e torre B8. Essa formação. Beleza, não é? Agora, por que que esse é muito forte? Porque o branco tem todo um esquema que ele faz com C4, com cavalo C3, mais o bispo. A gente vê até um cavalinho que vai para E1, que vai para C2, que vai para E3 e entra em D5. Então, tem toda uma sistemática do branco para dominar esse quadro D5. Então, se você conseguir fazer D5, é muito bom. Por isso que toda vez que está preparadinho ali, a gente vê, né? O branco tentando, se for possível, na posição dele, ele tentando colocar aqui, como a gente viu no sistema Botvinnik. Toda vez que o branco queria fazer D4, as pretas colocavam lá um cavalo. Então, toda vez que as pretas quiserem fazer um D5, o branco vai tentar vigiar, vai tentar impedir, retardar isso. Tá? Agora, formações aqui que o branco pode fazer nessa estrutura. Ó, ele pode jogar, por exemplo, um F4. Ele pode jogar um F4. Ó, o cavalinho aqui. A gente tem essa manobra, né? O cavalo E1, cavalo C2, cavalo E3, direto aqui. A3, torre B1, ó, para poder jogar B4. Então, e o roque aqui. Então, esta seria uma formação interessante. O bispo fica em C1, às vezes fica em C1. Então, ó, o que que nós estamos vendo aqui? Este peãozinho dando, então, contato aqui. Tá, mas e se a gente passasse esse peão primeiro, então? Que ele ficou para trás. Opa, agora ficou mais interessante. Então, nós vamos ver o cavalo sendo manobrado depois que joga esse peãozinho. Então, é mais uma peça atuando sobre D5. Agora, diminui a ação do bispo. Então, nessas posições que você tem o peão de E4, diminuiu aí a possibilidade de você ficar com uma peça em D5, um cavalo, um bispo. Tem sempre essa possibilidade, porque toda vez que vai um peão para essa casa, por exemplo, a partir do momento que joga esse e toma, a casa deixa de ser fraca. O branco tinha uma casa fraca para explorar. A casa fraca a gente entra nela e a peça fica poderosa. Peão fraco, por exemplo,
dobrado, isolado, colgante, você pressiona para tentar tomar. Aqui a gente está tentando fazer o quê? Nós estamos tentando, né, colocar um peãozinho ali, apesar de dobrado, mas incomoda esse cavalo e assim vai. Mas a gente perde a possibilidade de colocar uma peça ali, né? Ficam só os peões. Então, isso aí que é o posicionamento em uma defesa simétrica. Agora, quando é que a gente usa essa defesa simétrica? Ó, veja, eu sou um jogador de Índia do Rei. Professor, já vi você jogando um monte de coisa? Tá, tudo bem, mas assim, a minha predileta contra D4 tá o Índia do Rei. Então, se eu quiser jogar uma Índia do Rei contra C4, dá. Né? O cara vai fazer ali uma inglesinha e tal. Beleza, tá aí a minha Índia do Rei. Vou jogar E5, tá tudo certo. Se eu quiser jogar contra um cavalo F3, a minha Índia do Rei, tá tudo certo. Cavalo F6, G3 e vai. C4. Deixa eu ver se não tem nenhum tático aqui, né? Se tiver, eu jogo torre B1. Deixa eu jogar torre B1 para evitar algum tático aqui. Tá, então uma posição mais ou menos como essa aí, de uma rete, a gente tem a Índia do Rei sendo feita. Mas observa, nas minhas partidas, especialmente as mais recentes, contra C4, eu tenho jogado simétrica. Contra cavalo F3, eu tenho jogado simétrica. Simétrica é um posicionamento que eu vou fazer aqui, né? Numa possibilidade do branco também fazer C4, G3, bispo G2, então, por isso que a gente chama de variante simétrica dentro da inglesa, e também serve contra o cavalo F3. É que cavalo F3 e C4 são os lances das brancas que mais têm transposição. Então, sempre tem transposição com esses lances. Por isso que a gente fala que dá para fazer uma simétrica, porque, né, você pode começar com o C4, fazer ali o cavalo F3, né? Então, cavalo F3, C5, depois C4, acaba dando uma certa simetria, seja com cavalo F3 ou C4, né? O C4, cavalo F3 é possível você fazer essa simetria, tá? Então, por exemplo, o grande mestre Evandro Barbosa tem, inclusive, aqui no Maestro, aqui no Clube Xadrez Online, ele tem uma videoaula sobre a defesa simétrica. Ele é um jogador de Grunfeld, então o cara joga D4, ele faz cavalo F6, joga C4, ele joga G6. Grunfeld nós estudamos recentemente aqui. Ele joga D5. Mas espera, quando você pega a base de partidas dele, inclusive na última aula nós vamos pegar algumas partidas dele dessa defesa simétrica. Quando o camarada está jogando lá, ele está jogando C5. Observa para vocês verem num banco de dados, observa as partidas que ele joga no alto rendimento mesmo. Aí, xadrez internacional, é assim que ele joga. Cavalo F3, C5. Então, há bons modelos, há bons jogadores. Nesta videoaula, quem tem acesso ao Maestro através da assinatura vitalícia ou assinatura anual, é só digitar simétrica que vai encontrar essa videoaula. Lá embaixo do vídeo, né, como todos os vídeos do Clube Xadrez Online, nós temos os PGNs, as partidas de modelo. Aí vocês vão ver lá as partidas, bons jogadores jogando isso aqui. Então, contra cavalo F3 e contra C4, você tem a possibilidade de fazer essa estrutura que nós vamos jogar hoje, que é igual o que nós jogamos na semana passada de brancas, aquilo que nós fizemos. O sistema Botvinnik, mas de pretas recebe esse nome. Pessoal, até aqui está tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se não, agora eu vou abrir uma outra tela para mostrar as duas partidas que eu trouxe para a aula de hoje, tá?